Hoje é sexta-feira. Bom dia aqui no Soco Matinal, seu programa onde tem notícias de geopolítica, mercado financeiro e também macroeconomia. Isso mesmo, temos muitas boas e não boas notícias aqui. A primeira é que o mercado de ETFs, de 9,5 trilhões de dólares aí, começa a dar alguns sinais de pessimismo nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso, os impactos que isso tem também aqui na economia do Brasil. Também temos aí o governo, que a gente falou bastante dessa proposta um pouco indecente aí que ele está propondo, na verdade o Congresso Nacional agora com a sanção, que é o seguinte: os dinheiros esquecidos, ou seja, dinheiro que está ali dentro de algumas contas que são consideradas inativas, podem ser transferidas para o orçamento primário do governo, que é o orçamento que ele pode movimentar sem grandes restrições. E na madrugada, tem que ser na madrugada, no frio da madrugada, já dizia Rio Negro e Solimões, a Câmara aprovou um projeto que permite aí o governo ficar com esse dinheiro. Então você aí, que tem o dinheiro esquecido em uma conta, corra para tentar tirar, porque senão nosso querido Lula vai poder usar para coisas extremamente boas. Também temos aí a WEG comprando a fabricante de motores, a turca Volk Electromotors, por 88 milhões de dólares. A gente vai falar mais sobre essa aquisição. Então você aí, acionista da WEG, fique preparado aí para as oscilações que vão vir dessa negociação. Ao meu lado hoje aqui nessa sexta-feira elegante, quem tá comigo? O homem médio, ele mesmo, Douglas Ribeiro. Bom dia, Lucas, bom dia, Manuel. Bom dia. E você é cidadão de classe alta. Ô, Médio. louco. Que Ô, isso. louco. Que isso. Se vocês soubessem por que a gente tava falando que ele é um homem médio aqui antes do programa, que seria uma quebra de decoro tão grande. Deixa nos Ou bastidores. não. Mas perguntem aí nos comentários que o Douglas é respondedor de comentários, Pergunta aí. Por que o Douglas é um homem médio? E queria agradecer às 18 curtidas que eu tive no comentário, que eu tenho um recorde agora aqui do Soco Matinal. Faz o seguinte, primeira pessoa que comentar, comenta primeiro, e aí todo mundo curte o comentário pra tirar o recorde do Douglas. Vamos lá. É verdade. Bate 19 curtidas aí no comentário. Vamos tirar o recorde do Douglas. Só 19, Só depois 19. depois para. 19 tá bom. Não precisa E esnobar. também, ao meu lado aí, ele mesmo, o pináculo e o bastião da seguridade e estabilidade do mercado financeiro ocidental. Manuel Bom Neto. dia, senhoras e senhores, em mais uma sexta-feira linda, seca, quente, mas isso é que a gente gosta também. Ô, Bom dia, louco. Lucas. Ô, louco. Meu Deus, a libido tá muito alta aqui no programa. Sexta-feira começou com o pé direito. Sexta-feira diferente. Vou nem terminar o bom dia porque tem muito pessoal casado aqui no programa, pode ser um problema aí. Vamos continuar aqui o programa. É sexta-feira, tem que ter alguma Eu fiquei diferença. surpreso que vindo disso do Manuel. Manuel. Manuel seco, deslizante, quente, não sei o que. Vamos lá. Então, agora... Meu Deus do céu, cara. Hoje tá bom, vai dar bom o programa. E um programa diferente, inclusive. Então vai lá, Douglas Ribeiro, traga aí os índices aí para acalentar os corações dos vossos espectadores. Vamos lá começar pelos índices ali dos Estados Unidos, todos estão subindo, então principalmente ali o Nasdaq Futuro, o S&P 500, é muito por conta ali das taxas de juros americana, que ela vem caindo de forma significativa com as especulações de que o Banco Central pode ali adotar uma política mais agressiva, reduzindo ali, cortando até 50 pontos base ali na próxima semana. Na parte da Ásia Pacífica, as bolsas estão mistas, mas também os investidores estão aguardando ali as decisões do Banco Central dos Estados Unidos, que está prevista ali as mudanças até o dia 18. Então, os investidores estão aguardando esses dados ali, principalmente das taxas de juros americanas. Na parte do mercado da China e Japão, fecharam em queda muito pressionado ali pela valorização do iene, que atingiu seu nível mais alto desde dezembro do ano anterior, em relação ao dólar. Então, isso aqui impactou um pouco os mercados nessa manhã. Na parte da Europa, o único índice que está caindo é do Reino Unido, caindo 0,04, e o e o DAX da Alemanha subindo 0,38, que é a maior alta dessa manhã. Na parte ali da Bolsa Europeia, tem avançado a maior parte muito por conta ali dos resultados das mineradoras, que foi influenciado muito por conta do preço do cobre, que atingiu ali as máximas
nas últimas semanas. Isso é muito por conta ali da política do Xi Jinping, que é o presidente da China, por pressionar por novas medidas para estimular o crescimento econômico do país. Então isso tem tido maiores resultados ali para as mineradoras. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,43, chegando a 69,27 dólares o barril, e o Brent chegando a 72,25 o barril, subindo 0,40. Na parte do minério de ferro, a gente tem uma queda de 0,29%, chegando a 97,81 dólares. Então tá sempre essa média aí, batendo a casa quase ali dos 100 dólares, então até esse preço é saudável até para nossa Vale. Então, nos próximos... Depois a gente pode até falar sobre isso, sobre como é o ponto de equilíbrio ali da Vale. Eu estava fazendo alguns cálculos, até 80 dólares a Vale consegue operar de forma tranquila, chegando no seu ponto de equilíbrio. Na parte do Bitcoin, ele teve uma tendência de queda ali de 0,45, chegando a 58.034 dólares. E o nosso querido principal indicador desse programa, Com certeza. que é o dólar versus Kwanza, que fechou nessa sexta-feira 929,50. Então, o nosso Kwanza tem caído, tem desvalorizado em relação ao dólar. Acho que a gente tem que fazer mais memes ali. Tem que impulsionar muito o entretenimento dos nossos queridos irmãos angolanos. É isso aí. Sem legenda. Sem legenda. Você tá falando com legenda? Muito bom. Ele fala não tem legenda? Quando eu falo tem legenda. Esse meme é muito bom. Procura aí. É angolano falando com legenda. Muito bom. Começamos então o nosso programa aqui de tradição com notícias internacionais, né? A primeira notícia é sobre o mercado de ETFs, né? Que começa agora a apresentar sinais aí de pessimismo. Como que apresenta sinais de pessimismo? A gente está tirando isso da nossa cabeça? Não. É como? Através de uma busca muito maior por fundos alavancados de ETFs, que são fundos que ganham ali quando esse ativo perde valor. Então, se as pessoas estão buscando isso, né, o mercado em massa está indo atrás desses fundos, significa que estão apostando que os ETFs vão começar a cair. E para começar esse assunto, né, para as pessoas que não são da UVP, porque quem é da UVP Escola já sabe o que é um ETF de cor salteado, mas quem não é, quem tem a triste e infeliz vida de ainda não ter começado a investir junto com a UVP, não sabe ainda o que é um ETF e a gente aí vai explicar. Douglas, o que é um ETF? Bom, um ETF de forma bem simples seria só uma cesta. Dentro dessa composição dessa cesta tem vários ativos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um ETF, o BOVA11, que ele replica o Ibovespa. Ele é um índice, ele replica um índice e dentro dessa cesta tem várias ações. Então, é uma forma mais eficiente de você se expor a algum mercado com baixo custo e você consegue pegar a média ali. Então, você consegue maximizar ali seus investimentos de uma forma mais simples. E aí existem ETFs, por exemplo, de grupos específicos? Você está dizendo que, por exemplo, eu quero investir em energia. E aí existe um ETF de energia, e aí é um grupo de ações de energia. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. Legal. Então, seria essa dinâmica. É a cesta básica dos investimentos. Boa. Isso. Elegante. Deslizante e quente. Muito bom. Seguimos então. Então, pode continuar com a notícia aí do mercado de ETFs. Bom, basicamente, então, senhor Edson, o que a gente tem? A gente primeiro precisa contextualizar como que é essa questão aí dos ETFs, que é básica. Quando você vai olhar para o passado, você vê que a economia ela meio que tem ali um padrão. Não vou dizer que sempre vai acontecer da mesma coisa, só muda o enredo, mas você tem ali movimentos muito parecidos. Você pega ali em 2020, que você teve a pandemia, então teve ali uma grande preocupação e teve ali um grande sell-off, que é uma venda generalizada, só que naturalmente, depois que viu que estava totalmente ali descontrolado, aquela venda em massa, gerou de novo ali uma apreciação dos ativos. E Bolsa veio aí batendo recorde atrás de recorde desde 2020 nessa recuperação. E principalmente empresas voltadas ali para o setor de tecnologia e principalmente inteligência artificial que acabou inflando. Ou seja, acabou que todo o mercado aí teve uma supervalorização, e tanto que quando você vai olhar aí os indicadores, aí o Douglas depois pode fazer aqui um adendo, as empresas desse setor estão com um custo-benefício não tão atrativo, porque o valuation está muito esticado, então você gera ali uma expectativa muito alta, e quando essa expectativa não é batida, acaba gerando ali uma volatilidade para baixo. O que acontece? Tem pessoas que elas acabam ficando olhando essa volatilidade, acaba fazendo essa mensuração de arbitragem no mercado. Então se entende que aquele mercado está supervalorizado e outros não, eles acabam apostando contra, visto que o custo-benefício ali para você apostar numa queda, a probabilidade é maior do que aquele ativo continuar subindo. Então existe artifícios para você utilizar nessa queda.
Tem primeiro os derivativos e também tem os ETFs, que é uma forma mais barata e também é mais fácil de você se expor. Então, existem alguns ETFs que você justamente faz a alocação ali pensando que aquele ativo vai cair, ou seja, ETFs contra o SP500, que é o índice ali, o principal índice da Bolsa Americana. Então você faz uma aquisição de um ETF que ele está apostando na queda. E se realmente aquele movimento acontecer, como esse ETF ele é alavancado, aí você fala, Manuel, como que ele é alavancado? Porque ele tem posição de derivativos, tem contratos futuros ali de venda, aí acaba que gera ali uma simetria positiva. Então, se um ativo chega a cair ali 10%, ele vai acabar tendo ali um retorno de 3 vezes maior do que esse. Então, você acaba multiplicando. Só que tem que tomar muito cuidado, porque sempre você tem que pesar ali a ponderação do tamanho da sua exposição. Você quer fazer uma aposta? Tudo bem, mas não é para você vender seu apartamento e fazer uma aposta, que você fala, agora eu vou acreditar que a bolsa vai cair e vou fazer essa alocação. Então tem que tomar esse cuidado. E dentro aqui das pessoas que têm curiosidade, que provavelmente vão pesquisar, falar assim, quais são os ETFs que geralmente aí podem estar fazendo essa exposição? Tem o SH, que é buscando ali contra o SP500, o QID, que é contra o QQQ, que é ali da bolsa da Nasdaq, e tem também, que é hoje aí para o setor de tecnologia, principalmente de semicondutores, que é o TEX, que é TECS, que esse também é um dos ETFs que você pode depois estar estudando e ver ali o movimento. E deixando bem claro que nenhum desses ETFs que a gente está falando aqui é uma recomendação de compra. Muito pelo contrário. Só para estudo, é só para você levar como exemplo. Até porque se você pegar uma informação de um vídeo de YouTube falando sobre alguma coisa e sair comprando diretamente sem pensar, você é burro. Não pode fazer uma compra direta assim. Tem que ter uma análise muito mais profunda, tem ferramentas para isso, tem consultores, tem a UVP analítica para te ajudar. Então, e uma decisão de compra ela tem que ser tão lenta quanto uma decisão de compra no mundo real. Você não chega e compra um ativo só por bater o olho assim. Então, compre um ativo, estude ele antes, entenda o que é e tome a decisão coerente. Não, exatamente. E, por exemplo, você pode ter ativos bons que, em momentos de você fazer um investimento, não pode trazer um bom retorno. Nem sempre uma boa empresa vai te trazer um bom retorno na forma assim, de você comprar ela num momento ruim. Então, por exemplo, o QQQ mesmo, que é o ETF de empresa de tecnologia, ele bateu os seus recordes ali de cotação, porque as empresas de tecnologia têm tido bons resultados e aumentou o valuation. Então, por mais que seja bom, se você adquirir um momento que esteja muito acima da média, pode não ser um bom negócio. Então, sempre é importante ter essa análise também. É isso. E a outra notícia internacional que temos aqui é um relatório que saiu aí da Câmara de Comércio da União Europeia na China e também da Câmara de Comércio dos Estados Unidos em Xangai, que é na China. Então, esses dois relatórios, né, apontam aí que empresas que veem a China como principal destino de investimento alcançou o menor nível dos últimos 25 anos. Ou seja, são relatórios dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a China, deixando claro que as empresas norte-americanas e empresas europeias, que essas empresas que apontam a China como o melhor mercado para investimento, chegou ao menor nível possível. É uma notícia complexa, né? Acho que ela é mal estruturada dentro de onde a gente tirou. Mas é isso. Então, a confiança no mercado da China vem caindo aí para empresas de investimentos, chegando ao menor nível nos últimos 25 anos. Sim, exatamente. Quando eu fui ler essa notícia, eu quis interpretar muito sobre... Esse é um dos maiores desafios dos países que passam de países emergentes e vai para países desenvolvidos. Porque quanto mais um país é desenvolvido, menos problemas esse país tem. Então, ele vai ter maior investimento, mas geralmente não é aquele investimento produtivo. Então, por exemplo, hoje um dos maiores investimentos do Japão é financiar outros países. Então, você não tem uma larga escala ali para desenvolver setores que às vezes são deficitários. Eu falo sobre isso porque na notícia traz que novos players têm pegado esse espaço da China, que no caso seria a Índia e o Vietnã. Teve o programa também Lucros Líquidos, já tem acho que foram uns 3 programas atrás, que eu tinha mencionado que o Vietnã ele tem resultados bem interessantes em relação a até países emergentes como o nosso país mesmo, nosso país, o Brasil. E assim, ele cresce a taxas superiores até a China. Então, ele está vendo um mercado, os investidores têm visto ali o Vietnã como um mercado em alto crescimento. Então, o que isso aqui dá para a gente observar?
que a China já está chegando no seu processo de maturação, que é quando ali você já está estabilizando vários indicadores macroeconômicos. Por exemplo, ele tem a maior população de classe média do mundo, já está na China, então quer dizer, já tem uma estabilidade ali, pelo menos da renda, e outros indicadores como taxa de inflação, taxa de crescimento, e em outros países tem maior desafios ali como Índia e Vietnã, tanto que a margem de lucro da China não está mais competitiva em relação a outros períodos, porque isso vê novas entradas de empresas, por exemplo, essas empresas como a BYD também têm tirado rentabilidade de outras companhias internacionais, como por exemplo a Tesla, se ela for para a China hoje, ela não vai ter tanta competitividade em relação a BYD. Então empresas como Walmart e IBM já tomaram decisões de fazer venda de participação e também fechamento de centros de pesquisa, incluindo em outros modelos de negócio em outros países. Então aqui é só mesmo uma observação sobre a China, sobre a percepção que nós temos sobre o país asiático, porque se a gente for fazer valuation e projeções futuras de empresas que dependem muito do crescimento chinês, a gente tem que ter maior cautela, porque a China não é mais aquela China do começo dos anos 2000 e nem do começo dos anos de 2010. É uma China totalmente mais sólida. É claro, tem vários desafios ali, principalmente estruturais, em questões mesmo de relações sociais, aí envolve mais questões das próprias ideologias do Partido Chinês, mas na parte econômica a gente já percebe que já chegou num parte ali de maturação e não vai crescer mais naqueles percentuais que foi no início ali da globalização. Então seria essa observação que a gente faz sobre o país asiático. Um adendo sobre o que o Douglas trouxe aqui, né? Sobre países desenvolvidos terem aí essa capacidade de pensar em problemas não estruturais. Por quê? A gente pensa no Japão, o Japão agora está buscando investimentos em outros países. A Noruega não sabe muito bem o que faz com o dinheiro e está pensando ali em como melhorar a vida dos idosos dentro de praças e tudo mais. Cara, isso é muito legal. Ou seja, um país ele já, dentro da pirâmide de Maslow lá, né? Já conseguiu subsistência, já conseguiu segurança, já conseguiu várias outras bases e agora está pensando em problemas finos, vou jogar esse termo, Sim. problemas de países de primeiro mundo. Ponto. Qual que é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil? E essa é uma discussão séria. Que nós gastamos muito tempo querendo ser um país de primeiro mundo discutindo problemas finos. Porém, existem problemas estruturais que a gente não olha, porque é uma conversa mais difícil, entendeu? É uma conversa complexa de se fazer. Então, faz mais sentido, como tem países conversando sobre essa parte mais do topo da pirâmide, vamos discutir isso. E aí a gente chega a questões muito mais complexas. A gente gasta tempo de discussão social com coisas que a gente não deveria estar discutindo porque a gente não está preparado para isso. A gente devia estar discutindo coisas básicas. Vamos colocar nome aos bois aqui, que a gente em Goiás a gente fala colocar nome aos bois, que é o seguinte: quando a gente pensa em países que estão na vanguarda de discussões sociais no mundo, beleza, a gente tem aí esses países, principalmente nórdicos, países que têm um IDH muito alto, que estão ali discutindo isso. O Brasil não tem que discutir isso, não é isso. Pensa que a maior parte de todos os brasileiros tem uma fossa em casa, não tem saneamento básico. Ou seja, a maior parte dos brasileiros coletam água em um poço artesiano e colocam seus dejetos do outro lado do quintal. Imagina o quão ruim isso é para a saúde. Isso é um problema. Isso é o problema. É a base aqui, ó. É o problema principal que a gente deveria estar discutindo. Sabe? Quando que vai sair o saneamento básico? A gente tem uma segurança, é quase uma guerra civil no Rio de Janeiro. A gente tem isso. A gente tem, assim, problemas graves, problemas estruturais do nosso país. Como principalmente saneamento básico. Você pega a malha ferroviária do Brasil, é um lixo, não tem trem no Brasil. Um trem leva o mesmo que 100 caminhões. E a gente tem aí uma safra de soja, milho e outras safrinhas. E a gente não está olhando para isso. A gente está discutindo aí coisas como... Eu vou agora dar nome ao outro boi, ao problema fino, né? Que a gente está discutindo sobre horário de verão ou não. Se volta horário de verão ou não. Vamos ser sinceros? Nenhum cabimento. Não está no momento certo. Eu não falo... Tirando o foco do que é principal. Isso, não vou entregar o palavrão aqui, mas... Entendeu? Não é sobre isso. Não é sobre discutir horário de verão, se é uma hora menos a mais. O pessoal tá literalmente tomando água onde joga o dejeto. O pessoal só tem acidentes em estradas porque a gente não consegue fazer uma malha ferroviária com 1 trilhão de orçamento aí. Não faz sentido. Então, sabe, quando lembra sempre disso.
o pão e circo, a fumaça que vem que vem nas notícias, que o jornal traz, assim, jornal muito mais popular, assim, traz como se fosse, nossa, a gente tem que resolver esse problema. Não é um problema. Não é um problema. O problema mesmo do Brasil a gente não fala. O problema mesmo, que é reforma da Previdência, que a gente está quebrando a cada ano, a gente não fala. Saneamento básico, que está todo mundo fazendo esse problema de saúde, que está todo mundo se ferrando e morrendo mais cedo, a gente não fala. Problema de malha ferroviária, que o Brasil está ferrando as estradas e não consegue ter uma competitividade de preço, justamente pelo fato de que a gente está jogando um caminhãozinho em vez de colocar um trem com 100 depósitos de carga, a gente não fala. Então, sempre que alguém vir com uma discussão rasa, você já nem olha no olho, entendeu? Então é isso. Isso pra mim, eu gosto sempre de voltar nesse tema porque me deixa muito revoltado. A gente fica discutindo. Você abre o G1 aí, só tem entretenimento mesmo. Discussãozinha de lixo. Não. Vamos lá. Então, já fizemos crítica social aqui. Vamos pra notícia nacional agora em velocidade da luz, porque eu ainda tenho que lutar MMA. Vamos lá. Governo olha pro seu dinheiro e fala aí, se esqueceu, agora é meu. Nossa, essa chamada foi boa. Vamos lá. Então, o que a gente falou no início, né, que a Câmara aprovou agora o projeto que permite ao governo ficar com o dinheiro esquecido pelos brasileiros em contas bancárias, né? Esse valor aí soma mais de 8,5 bilhões de reais. É uma grana, hein? E é uma grana alta. E aí muitas pessoas também que acabaram esquecendo esse recurso aí em conta. 40 milhões aí de pessoas e 3 milhões de empresas que estão aí com recurso. Aí você vai falar, mano, é muito recurso que tá parado. A maioria ali é recurso menos do que R$10 parado em conta. Um pouco mais ali de 1% vai ter mais que R$1.000 ali parado em conta. Só que eu quero atender aqui que provavelmente vocês aí que são pessoas que são muito voltadas aí para os costumes, algum dia sua mãe deve ter falado ou sua avó falou. Se você pegar alguma coisa ali que não é seu, deixe lá. Não é para você pegar. E é basicamente isso que o governo tinha que fazer. Por que ele está querendo meter a mão em algo que não é dele? A gente não está aí agora com essa possibilidade aí de quebra de sigilo bancário. Por que não seria mais eficiente você pegar esse recurso que a pessoa aí esqueceu e mandar um Pix para a conta ativa dele? Não é muito mais fácil você fazer isso? Resolveria o problema, a pessoa ia ficar feliz, falar, nossa, de onde que veio esses R$10? Ah, deve ser alguma coisa aí que eu recebi, alguém que mandou por engano, tananã. Ok, mas o que o governo quer fazer? O governo está com cobertor curto, ele está com cobertor de solteiro, só que para um casal. Então, basicamente, ele está puxando da onde não tem. Então, como ele está fazendo aí essa questão da desoneração aí dos 17 setores das empresas, ele está querendo buscar ali uma forma de fazer essa cobertura desse gasto, dessa receita que não vai entrar, que é basicamente aí através desse recurso que está parado nas contas. Ou seja, se dentro de 30 dias você não retirar esse dinheiro, o governo vai apropriar daquilo ali e é como se fosse uma arrecadação de imposto. Isso é indignante, porque o governo ele é um parasita na sua vida. Ele não te ajuda de maneira alguma, só que ele não quer que você morra, porque senão ele também vai morrer. E naturalmente ali ele vai te sugar tudo que é possível dentro daquela estrutura maléfica. Então isso é algo que nos deixa muito triste. O Edson apontou muito bem aqui todos os problemas que a gente tem e estão querendo aí trazer estratégias de curto prazo. Beleza, você vai pegar esses 8,5 bilhões, vai ser para 2024, para 2025 e 26 e 27. Da onde que vocês vão tirar esse dinheiro? Tem que fazer uma reformulação muito mais profunda do que simplesmente fazer algo aí só para apagar momentaneamente ali o problema e depois lá na frente esse problema vai voltar. Não tem como. Só queria fazer uma breve analogia, por exemplo, porque o estado nosso seria o estado do bem-estar social, né? Então seria aquele estado que, de certa forma, ia trazer dignidade para as pessoas mesmo. Então, desde que sai de uma economia absolutista, uma economia mais arcaica da época, e vem o contrato social mesmo, que a gente tira nossas liberdades e entrega para o Estado, mas assim, em contrapartida, um bem-estar social. Parece que o Estado brasileiro não compreendeu que existe esse Estado, sabe? O nosso Estado parece que é só aquele Estado forte mesmo, Leviatã do livro, acho que é do Hobbes. Do Hobbes, que é só aquele Estado intervencionista, malvadão, que não tem liberdade nenhuma. Parece que o nosso Estado brasileiro seja esse, sabe? Se a gente for pensar em Constituição, a gente nunca viveu um estado de bem-estar social. Então, como o Edson tinha falado sobre a Noruega, esses países têm IDH mais alto, parece que eles leram todos os livros e falaram, não, poxa... Eles ficaram em Rousseau, a gente pulou para Thomas Hobbes. Isso. Nosso estado brasileiro é o Thomas Hobbes e não existe Rousseau aqui. O homem é o lobo do homem. É isso. Então é isso. Hoje é um dia de crítica social.
Eu gostei do Manuel hoje tá violento. O Estado é um parasita. E que faz sentido mesmo, né? Menos Estado, bom pra gente. Ah, mas vocês estão sendo muito tendencionistas. Vocês estão sendo parciais demais. Com certeza, né? A gente é parcial. A gente tem o nosso posicionamento. A gente é liberal. A gente acredita que o trabalho é o que faz gerar fruto pro país. A gente acredita que menos impostos e menos burocracia faz com que a economia movimente e que a gente realmente move o país. Não é um cara lá de cima que vai me dar alguma coisa lá. Quando eu digo cara lá de cima, tô falando governo, né? Deixando bem claro isso. Então, a gente faz isso. É Todo igual um mundo. treinamento. Vamos pegar aí um treinamento. Você quer correr mais ou quer impulsionar mais, você coloca um peso ali atrás de você. Aí você começa a pular. Aí você tá com aquele peso. Esse peso aí é o governo, que tá nas suas costas ali te puxando. A hora que você libera isso, você desempenha muito mais. É só você pôr isso aí na sua analogia. Então, se tivesse o governo ali fora do seu rastro ali, você sem dúvida nenhuma conseguiria desempenhar muito melhor. Maravilha. Então é isso. A gente realmente tem um viés claro, a gente é parcial. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem. Você pode acompanhar o programa, mas você vai ficar chateado todo dia, porque a gente não vai mudar o que a gente fala. E você pode também ir para outro canal aí, derreter seu cérebro e viver mais feliz. Vamos lá. A gente tem a outra notícia nacional agora. A gente vai dar velocidade máxima pro programa, né? Que é o quê? A gente tem aí a ofertas no mercado de capitais subindo 30% em agosto. A gente falou bastante sobre ofertas de mercado de capitais, né? Então batendo aí o recorde do ano no mês de agosto. Na verdade, não foi só no mês de agosto, mas também no consolidado. Porque no consolidado ficou ali 484,2 bilhões, superando 2023, que foi 467,3 bilhões, segundo a Ambima. Queria trazer aqui o maior crescimento no ano foi ali das debêntures, que chegou a 38,9%. E também os FDICs, que são os investimentos em direitos creditórios também, que teve um crescimento interessante em relação ao mesmo período anterior. Agora eu vou trazer um ênfase maior naqueles produtos e investimentos que teve uma queda também expressiva, que foram os CRIs, que caíram 42,4% em agosto, mas também vem de queda também no ano, e também a parte ali dos FIIs, que são fundos de investimento imobiliário, que é o que a gente é o tradicional, que tem caído também 23,5%, totalizando 2,6 bilhões no mês de agosto. Os CRIs e também os FIIs acho que é muito por conta ali das taxas de juros, que não traz uma atratividade ali para fazer investimentos na economia produtiva mesmo, então isso trava, né, o crédito dessas empresas, mas na parte dos CRIs e também CRAs, eu vou até trazer também a oportunidade de falar dos CRAs, é muito por conta de regulação, porque antes ficava muito fácil as empresas emitir esses certificados, agora hoje as nossas regulações é mais cautelosas, porque é só aquelas empresas que realmente estão vinculadas nesses setores, então CRIs, certificado de recebível imobiliário, e CRAs, certificado de recebível do agronegócio, então realmente aquelas empresas que estão de fato nesses setores, porque, por exemplo, tinha empresas que era lanchonete. Até eu queria um crazinho pra mim nesse. Por exemplo, uma empresa que vendia café. Eu não quero falar o nome das empresas, mas, por exemplo, o modelo de negócio dela todo é movido ao café. Então, ela fazia toda não fazia a produção do café, mas fazia ali a comercialização. Mas por ela ter algumas plantas, alguma coisa que cultivava assim, já entrava como CRA. E, na verdade, não... Por exemplo, empresa de hospital também tinha CRI. Então, não fazia sentido. Eu não quero falar o nome das empresas, mas você que é investidor, você vai compreender as empresas que eu tô falando. E isso aqui impactava bastante, porque você tira crédito de quem realmente precisa nesse setor. Então... Sabe quando um casal termina e um fica lá dando indireta pro outro? O Douglas faz isso, mas com empresas. Eu não vou falar o nome dessa empresa, mas, ó, você é empresa. Você sabe que eu tô falando de você. Desse jeito. É bom. Você é investidor, sabe de quem que eu tô falando. Então vamos lá. Ó, antes de entrar pro quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai correr aqui na velocidade da luz, né? Com os comentários do vídeo anterior. Eu separei alguns bons comentários aqui. O Soldado 36666 falou: sou contra o horário de verão. O Irã Hudson falou: parabéns pelo trabalho. Obrigado. O Full Anu disse: bom dia, tô na área. Tô na área também. E o Wellington Azevedo disse: mais um programa de qualidade indiscutível. Suco matinal, coração, 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 né? E a Fabrícia Guido falou, né? Guidotti falou, né? Contra o horário de verão. A natureza já é esse papel de aumentar o tempo do dia. Esse é o Douglas Ribeiro. Posso ser o último, Manuel? Porque aí eu consigo... Que eu quero explicar um negócio um pouquinho mais técnico pro meu xará Douglas. Nossa, eu prometo lá então vem... meu comentário ser curto aqui, Lucas, pra deixar um tempo pro nosso querido Douglas. Lá vem palestrinha. Bom, o meu aqui é do Def Gen. Ele falou: não faz sentido o horário de verão. Acho que é do programa anterior. Pergunta:
Faz sentido investir diretamente no exterior com pouca grana ou somente quando tiver bastante para investir? Aí ele deu um exemplo de R$ 200 por mês ou acumular uns 5 meses, que aí daria aí os R$ 1.000 e investir tudo de uma vez. Bom, quando se trata aí de um recurso muito pequeno, igual esse exemplo que você deu, acaba que fica muito limitado o seu investimento em dólar. Então, pode ser que nesse sentido, nesse exemplo em específico, faça sentido você acumular alguns meses ali para depois fazer ali uma compra, porque senão os custos que você vai ter na hora de fazer a compra, pode ser que vai acabar limitando aí o seu poder de aporte. Mas quando a gente tem ali um valor um pouco maior, aí sim você já pode fazer essa diversificação já numa janela de compra mais curta, e não precisa ser juntar o aporte de um pouco maior. Mas, basicamente, o seu racional nesse exemplo está correto. Maravilha, você ia falar maravilha. Igual, eu tava tomando um chimarrão aqui, você cortou muito rápido. Eu falei que era rápido. Tá louco, Eu falei que era rápido. Eu já tô acostumado com o Emanuel desacelerando no final, aí eu já vou parando de beber o chimarrão. Porque o Douglas falou que ele queria ser o último, né? Então aí eu mandei aqui o 2.0. Eu quase engasguei com o chimarrão. Vai, Douglas, continua. Vamos falar sobre... Bom, a minha pergunta é sobre... O Douglas fez essa pergunta, então meu xará, Z828. Ele parabeniza o nosso programa, então obrigado também a todos vocês assistirem a gente toda manhã, então isso é muito importante pra gente. Ele fala sobre... Ele pergunta o seguinte: como a variação da taxa Selic interfere no rendimento dos FIINFRAs, que já que a maioria são compostos por ativos pré-fixados? FIINFRAs são fundos que é vinculados à infraestrutura das empresas, então você pega ali os setores mais experientes da economia, então saneamento, energia, empresas de ferrovia também. O que acontece? O que seria... Esse aqui já é um papo mais de macroeconomia. Quando você tem uma oscilação para cima da Selic, quer dizer que o Banco Central está utilizando ali no curto prazo de um remédio para reduzir a inflação. Então, você está aumentando ali os rendimentos de uma moeda, em contrapartida para ela não estar desvalorizando. Porque esse já é um papo mais de escola austríaca, porque a nossa ideia seria o seguinte: os preços aumentaram é porque é uma consequência da desvalorização da moeda, e não porque os empresários aumentaram os preços. Então, você precisa de mais unidades de moeda para comprar o mesmo produto. Então, quando você tem uma oscilação da Selic para cima, quer dizer que seus títulos ali, que a maioria dos FIINFRAs trabalha assim, que é IPCA mais um prêmio de risco, então são prefixados, mas é prefixado devido ao indexador. Mas são prefixados, na verdade, devido ao prêmio de risco, mas o indexador, ele é pós. Então, o que acontece? Se tiver uma oscilação para cima da Selic, quer dizer que a inflação do país está um pouco descontrolada. Então, de certa forma, você está tendo um maior rendimento. Mas se está subindo, aí vamos imaginar que o Banco Central tem caído a taxa. Quer dizer, então, que as expectativas de meta da inflação e também a taxa efetiva têm caído, então já tem chegado ao controle do Banco Central, e assim vai reduzir o seu rendimento. Por que eu falo sobre isso? Eu vou dar um exemplo de um fundo de papel, porque os FIINFRAs, eles são fundos de crédito também, mas os fundos de papel têm a mesma dinâmica ali de ser credor das empresas, e em 2021, são ativos que têm mais tempo no mercado, então é melhor para mim dar esse exemplo. Por exemplo, tem um fundo que chama Iridium, que IRDM11, que em 2021 ele pagou R$ 14,55 por cota. Nessa época o IPCA chegou a 10,06%. E no ano passado ele pagou R$ 10,16 por cota e o IPCA foi 4,62. Então percebe que teve a elevação da Selic e também teve a queda do rendimento. Só que aqui o maior problema não é só o rendimento, é a marcação ao mercado. Porque, por exemplo, desde essa época, ele perdeu valor ali nas suas cotas. Você teve os recebimentos de dividendo, mas também teve uma oscilação muito nas cotas. Por quê? Tendo marcação ao mercado, isso reduz o patrimônio líquido do fundo. Então, de certa forma, tem que ter um reflexo ali nas cotações. Por isso que os fundos de papel caíram muito desde 2021 para cá. E depois, na pergunta dele também, ele fala sobre valuation. Na verdade, teve outras perguntas também sobre valuation de FIINFRA. Geralmente, nós utilizamos o preço-valor patrimonial, porque nunca vi ninguém utilizar fluxo de caixa descontado por rendimento que vem de títulos privados. Então, geralmente é o preço-valor patrimonial, porque você vai ver o deságio ou o ágio que você está pagando em relação ao portfólio do fundo. Então, por exemplo, tem muitos fundos que utilizam uma tabela que ele coloca a cotação e logo em seguida ele coloca o quanto você está adquirindo a carteira com base no valuation atual. Então, por exemplo, um exemplo bem didático mesmo, você vai imaginar que a cota está R$100, você está pegando o IPCA mais 8, mas se ela cair para 90, você está pegando o IPCA mais
mais 9, porque é o preço de mercado que vai ditar ali seu rendimento, ali, o quanto você vai pegar da carteira. E no caso do Erid, eu vou voltar novamente no exemplo, em 2021 ele está negociando acima do valor patrimonial e hoje está negociando a 0,82. Por quê? Caiu os rendimentos, também teve a oscilação do mercado e também o valor está mais descontado em relação à média histórica, mas não quer dizer que ele esteja barato, porque aí você tem que analisar muito o critério de segurança ali desses títulos, se tem classificação de rating, a duration também, que é sempre importante na avaliação de crédito. Então seria só essa dinâmica, uma forma bem didática para você compreender o valuation e também a sensibilidade da Selic em relação aos títulos públicos e privados. Dale. Outros comentários aqui, né? O Ellen Araújo falou horário de verão é vida. Hermeto Miller falou... Miller? Ó, sei falar Miller, não é Muller, porque eu conheço pessoas Millers. Bom dia. E o Enzo Herb falou bom dia. O M falou ei, que maravilha. E o Irã falou melhoras pro Emanuel. O Emanuel tá aí de volta aí no programa, como vocês viram, né? Então, depois do equívoco, mas deu certo. A gente só não vai falar muito sobre isso que aconteceu, mas tá tudo bem já. Seguimos então com as notícias não tão irrelevantes agora, e o Douglas volta com outra palestrinha sobre a WEG, compradora da fabricante motors turca Volk Electric Motors. 88 milhões, não bilhões, 88 milhões de dólares aí essa negociação, né, Douglas? Não, exatamente, isso aqui já é o plano de expansão da WEG para estar em outros mercados. Hoje, 55% da receita total da empresa já é do mercado externo, principalmente ali nos Estados Unidos e também Europa. E detalhe, a Turquia é o único país que é de forma geográfica que você consegue se expor tanto à Europa como também na Ásia. É verdade. Então, ela comprando ali na Turquia, claro, tem outras análises que provavelmente a administração fez, não é só sobre tá exposto esses dois países. Pessoal, mas eu quero Ásia e quero Europa. Quem tá no meio? Turquia, pega ela. Pronto. Acabou. Boa análise. Porque fica mais fácil para a empresa se expor a esses dois países, que é o que mais está querendo crescer a empresa. Por exemplo, a Ásia mesmo é um percentual menor na parte das receitas. Isso é bom muito por conta de questões tributárias, porque você pode produzir na matriz e utilizar suas subsidiárias para fazer a parte de comercialização. Então você não tem uma bitributação, você consegue... É como se fosse um papo assim de holding com as suas subsidiárias. Você não tem essas tributações, então você tem uma isenção ali fiscal. Por exemplo, quando a gente teve aquele repasse ali de importação da Shein e da Shopee, elas utilizaram o seguinte, elas fizeram investimento nos seus polos ali do Uruguai, porque tinha contratos de livre mercado do Mercosul. Pronto. Então, por mais que teve ali, o governo falou, poxa, eu vou tributar, eles conseguiram, de forma legal, fazendo um planejamento tributário, reduzir essas cargas tributárias e ainda tá vendendo com preço competitivo. Então, nesse caso, é só um projeto mesmo da WEG. Eu fiz uns cálculos, a WEG comprou um valuation dessa empresa a preço sobre EBITDA de 6,79. É um valuation bem atrativo, porque a empresa ela teve uma receita de 70 milhões e ela tem um lucro operacional de 18,5%. Se a gente for fazer os cálculos, ela teve um lucro operacional que é o EBITDA de 12.950 milhões de dólares. Então, se você pegar o preço que a empresa pagou, que é 88 milhões, e dividir ali por 12.950, você chega a um primeiro indicador de valuation, que é o preço sobre a EBITDA da empresa. Então, de certa forma, ela fez uma compra estratégica, uma compra pensada também em questões de tributação e também pagou um preço interessante. Então, é a WEG sendo aí um value invest no nosso mercado. Então, é aquele investimento de valor que você compra, faz um investimento e você sai ganhando em várias escalas. E que não é uma recomendação de compra, sempre lembrando. Não, a gente gosta da WEG, mas por outros motivos. A WEG é uma empresa muito boa mesmo, não significa que você tem que sair orgulho brasileiro. Eu tava falando sobre essa questão de matriz subsidiária, muito por conta, por exemplo, a Coca-Cola teve até um problema com o governo dos Estados Unidos por conta disso, né? Ela produzia em outros países e comercializava nos Estados Unidos. Então isso aqui é muito legal, quando as empresas fazem isso de forma legal. Outra notícia não tão irrelevante que a gente tem é a desaceleração econômica da China, né, que provoca uma queda na demanda global por petróleo e gasolina da Petrobras. Sim, basicamente ali o que o Douglas falou também na outra notícia internacional, é que a China já está nesse movimento aí de arrefecimento da economia, então isso naturalmente aí gera uma menor demanda por essa commodity em si. Então, como a China é um dos maiores consumidores e como está ali num procedimento bem acentuado de redução da demanda, isso acabou gerando ali uma pressão. Então, foi reduzido aí de 970 mil barris para 903 mil barris por dia, que é algo aí que a gente entende
que está gerando aí uma dinâmica no mercado, né, principalmente no valor ali do Brent, tanto que ele chegou aí na mínima histórica desde 2021, né, então chegou ali a quase $70, depois subiu e está aí também de novo numa leve ascensão, e isso é o que eu quero trazer aqui é para o Brasil, que aí você vai falar, mano, como que isso aqui impacta a gente, que na teoria o nosso preço de gasolina, ele deveria estar ali, tá ajustando também pelo preço da commodity. É claro que você tem que fazer a conta, não necessariamente só o preço ali da commodity, tem que avaliar também o custo da Petrobras e etc. Mas a parte que eu quero trazer para vocês teve um certo momento que a nossa gasolina aqui em ambiente nacional, ela estava 20% abaixo do que estava sendo praticado no mercado internacional, tanto que gerou um prejuízo na Petrobras, ou seja, uma má gestão ou uma forma de influenciar ali preços e principalmente a inflação acabou impactando a Petrobras e acabou ali gerando esse desconto. Agora, o que acontece? A gente está com 7% acima do preço internacional da gasolina. E a nossa querida CEO da Petrobras falou que não tem previsão de reduzir o preço da gasolina, porque nesses patamares é o que a empresa precisa para esse momento. O que ela quer dizer? Nós erramos a mão lá atrás, fizemos cagada, não vamos admitir e agora vamos ter que manter nesse patamar para recuperar ali os prejuízos que nós tivemos. Ou seja, é mais um intervencionismo que acaba afetando no seu bolso. Então, quando você for ver gasolina, estou falando que a gasolina está barata, às vezes basicamente você não tem ali um poder de compra necessário que deveria ter, porque o governo está muito mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, não necessariamente a culpa é lá do preço internacional da commodity em si, que é o petróleo. E também temos uma outra notícia não tão irrelevante que o Emanuel sempre traz, uma notícia do agro aí no final, que é o soja e o milho fechando em alta na Bolsa de Chicago, né? Com após projeções da USDA, né? Que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como é tradição, a gente tem que sempre trazer essa pegada agro aí. Então é porque, como teve essa redução aí na próxima safra, em cerca de 0,1%, e também está tendo ali uma tempestade tropical que está chegando no Golfo do México, então vai acabar provavelmente atrasando a colheita da soja ali nos Estados Unidos. Então acabou reduzindo aí o valor total da soja, acabou impactando aí positivamente no preço ali da entrega da soja para novembro. No Brasil, tudo se manteve, então assim não teve nenhuma grande modificação na soja do plano da safra para o ano que vem, tanto do Brasil como da Argentina, então manteve ali estável. O que está avaliando é só o aumento de estoque, que aí lá na frente deve gerar aí uma pressão negativa no preço da soja. E no milho se manteve estável. Maravilha. Tá difícil, Emanuel. O Emanuel tá quebrando a tradição aí, tá cortando a fala muito rápido, eu tô engasgando o chimarrão aqui. Quando eu vou beber o chimarrão, o Emanuel corta. Água. Nossa senhora, é porque vendo. O programa, acho que já estamos com quantos minutos 40 aí? O Vitão vai ter um ataque hoje. Tem que acelerar. Tá louco, é água quente. Então esse foi o nosso programa, né? Hoje é sexta-feira 13 e é um dia de recado final, né? Então, para finalizar o programa aí, espetacular, né? Eu tenho uma pergunta simples pro Douglas, que é: o que é a vida? Não, eu vou deixar o Cortella responder isso aí. Não. Tal, chama. O que é a vida? Nossa, é você levantar de manhã, comer um pão de queijo com café e falar com os amigos. Isso é coisa boa da vida. Isso aí é verdade. Gostei. Muito bom. Gostei. Ia ser outro pai, ia ser só então, o coisa do dia. Não, ia falar outra coisa. Então fala o recado. Antes de falar o recado final, só um adendo aqui pra todo mundo, que é o seguinte: a gente começou a soltar cortes agora lá no AUVP Capital, no Instagram também. Então você aí que já tá cansado de ver a nossa cara no YouTube, vai ver no Instagram também. Então tem lá AUVP Capital. Temos também lá, você vai ver nos comentários, sempre os meninos estão comentando também. Então tem o Instagram dos consultores, que eles também produzem conteúdo lá no Instagram pessoal deles. O Douglas, inclusive, né, até ontem à noite estava solteiro, então tem o Instagram do Douglas aí pro público feminino, né, até ontem à noite, porque ontem à noite eu sei que, né, enfim, mudou, e aí parece que mudou. Então, beleza. E é isso, então, esse foi segue a gente lá no Instagram para dar uma força. E também temos agora o VP Agro, um novo canal no YouTube, onde a gente está trazendo várias pessoas do agronegócio para dar voz também pro agro aqui no Brasil, porque o agro a gente fala, né,
é um nicho muito bom de bater. Por quê? Porque tem poucas pessoas para responder. Então é muito fácil falar que a culpa de quase tudo é do agro, enquanto o agro está fazendo várias coisas pelo país, né? E a gente não tem ninguém ali que dá uma voz pro agro para mostrar que realmente não é desse jeito, né? Então a gente tá, o VP como conteúdo, tá entregando esse novo canal aí. A gente vai fazer visitas em fazendas, um material bem voltado para o agronegócio lá. Então você que gosta do agro, joga no YouTube aí, VP Agro também. No Instagram, VP Capital e Douglas Ribeiro, quem aí tá solteiro. Então, seguimos aí com o recado final. Nosso recado final aí vai ser entregue hoje pro Douglas Ribeiro, né, que já preparou aí o recado final. Nessa sexta-feira 13, que vai ser o terror do Vitão com um programa de mais de 40 minutos. Então, meu recado final é só uma curiosidade. Se você tem um iPhone, tem que agradecer muito a Microsoft. Então, o Bill Gates ali, que em 1997, ele ajudou financeiramente ali, tendo um aporte de fato dentro da Apple ali de 150 milhões de dólares. Tentei ver o desfecho dessa história, mas eu provavelmente não consegui ver se ela tem ainda participação, então provavelmente ela ajudou e posteriormente vendeu. Só que interessante, né? Em 97 a Apple estava passando essa dificuldade, 10 anos depois lança o iPhone e trouxe ali a inovação de todo o setor. Então revolucionou o setor de smartphone e até hoje é uma das empresas que tem maior valor de mercado do mundo. Então a superação também da Apple, até os melhores também passam por dificuldades. Chama, Potan. Falando nisso aí, ó, quem vai acompanhar o UFC amanhã, Merab Dvalishvili contra a Sean O'Malley aí, todo mundo torcendo contra o Sean O'Malley. Obrigado.